A gente vai seguir falando sobre esse assunto. O Thiago Brenan, que é alvo de 5 mandados de prisão preventiva no Brasil pelos crimes de agressão, de estupro. Inclusive, o presidente Lula falou sobre esse assunto. Ele afirmou ali numa entrevista a jornalistas que estão em Abu Dhabi que o empresário precisa pagar pelos crimes. E é sobre esse pedido de extradição que a gente conversa agora ao vivo com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, nosso parceiro aqui de CNN, né, Leonardo? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Carol. Bom dia. Uma alegria falar com você e com todos que nos acompanham. E vamos lá, doutor, a partir desse pedido, o que acontece a partir de agora? Quando é que a gente pode ter Thiago Brenan aqui no Brasil já respondendo a esses mandados de prisão preventiva? Olha, a partir do momento em que for formalizada essa autorização de extradição, consequentemente, o Ministério da Justiça brasileiro ser informado de uma maneira oficial, consequentemente, agentes da Polícia Federal serão destacados para que eles compareçam até os Emirados Árabes, agentes policiais federais brasileiros, e tragam o Thiago Brenan para o território nacional, colocando-o à disposição da Justiça. Imediatamente será preso, caso não haja revogação das medidas de privação de liberdade já impostas a ele pelo Poder Judiciário brasileiro e aguardará, eventualmente, o desfecho dessas ações judiciais recolhidas ao estabelecimento prisional no Brasil. O que a defesa de Thiago Brenan, doutor, tem em mãos nesse momento para, por exemplo, impedir que, ao chegar ao Brasil, ele seja detido? A única possibilidade que existe é que ela consiga, nesse intervalo de tempo, fazer com que o Poder Judiciário brasileiro revogue os mandados de prisão que existem contra ele, emitidos pelos juízos de primeiro grau. Então, a partir desse momento, havendo essa revogação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele pode vir e aguardar o tramitar de todas as ações penais em liberdade. Há alguma possibilidade, doutor, por exemplo, da defesa pedir o cumprimento de algum mandado de prisão desses 5 que foram expedidos pela Justiça brasileira no território dos Emirados Árabes Unidos? Não, isso é muito difícil, isso não há essa possibilidade, porque como os crimes aconteceram no Brasil, a regra é que ele venha a cumprir as sanções penais decorrentes dessas infrações comportamentais no território nacional e também pelo fato de ser brasileiro. Então, uma vez autorizada a extradição, não há outro caminho, ele é trazido ao Brasil para ficar aqui, seja no estabelecimento prisional ou não, caso ocorra a revogação das prisões, mas à disposição do Poder Judiciário brasileiro. Agora, doutor, estamos falando de um foragido da Justiça brasileira. Em que medida isso agrava a situação jurídica de Thiago Brenan? A situação jurídica dele se agrava um pouco, porque um dos requisitos da prisão preventiva surge a partir do momento em que se tem indícios de que ele pretende, eventualmente, frustrar a aplicação da lei penal. E isso fica muito evidente quando há uma fuga do território nacional, o que remete à ideia que, de fato, ele não estaria disposto, num primeiro momento, a contribuir com o tramitar do processo, não estaria disposto a submeter aos rigores da legislação brasileira. Então, isso, sem dúvida alguma, é analisado pelo Poder Judiciário e pesa em desfavor dele num eventual pedido de liberdade. Doutor, com relação à situação jurídica, ainda trazendo, por exemplo, elementos como vídeos que comprovam a agressão a mulheres, como podemos classificar a situação jurídica de Thiago Brenan perante a Justiça brasileira? Olha, hoje existe uma fase muito preambular dessa apuração. Tudo isso será submetido dentro de um processo penal, onde se dê prevalência ao contraditório, à ampla defesa. Isso tudo vai ser submetido à análise do Poder Judiciário, onde esses indícios serão certamente confrontados pela defesa através de contraindícios que devem ser, no mínimo, tão significativos quanto para poder abalar um pouquinho a credibilidade da acusação. Se a defesa conseguir desenvolver comportamentos nesse sentido, existe aí uma perspectiva de uma até absolvição no final. Caso não, os indícios se materializando como provas dentro da ação penal, certamente a possibilidade de condenação é muito grande. Doutor, a gente está aí no aguardo dessa formalização desse pedido de extradição. Isso dura em média quanto tempo? Qual é o prazo normalmente que há essa resposta com relação a essa formalização? Não existe um prazo pré-estabelecido na lei, Carol, mas é muito possível, até pela presença do presidente Lula lá nos Emirados Árabes, que isso aconteça com uma certa rapidez. Então, eu imagino que talvez ainda no decorrer da próxima semana já haja uma comunicação oficial, uma formalização oficial de que foi deferida a extradição e, consequentemente, já começam as manobras operacionais para trazê-lo ao território nacional.
O próprio presidente Lula, né, doutor, chegou a mencionar que o caso de Thiago Brenan não foi assunto da conversa com o presidente do país. Porém, tivemos essa coincidência da viagem de Lula, ao mesmo tempo em que há esse pedido de extradição, agora apenas aguardando a formalização, como falávamos há pouco. O quão comum é, de fato, a extradição de pessoas que, nesse momento, estão foragidas da justiça brasileira? Em todos os lugares do mundo que você tenha esses acordos de cooperação, consequentemente, essa é uma tramitação natural, tanto de lá para cá, quanto do Brasil para o outro estado. Então, havendo, de fato, esses acordos de colaboração internacional, isso é uma coisa usual, não é a primeira vez que isso vai acontecer, naturalmente. Então, dentro desse cenário, é algo que a gente pode entender como corriqueiro. Conversamos ao vivo com o Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, aqui no Live CNN, trazendo para a gente alguns esclarecimentos com relação a esse pedido de extradição de Thiago Brenan. Mais uma vez, doutor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Prazer falar com você, Carol, com todos que nos acompanham e até uma próxima oportunidade. A gente